bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Benevides, psicóloga comportamental, terapeuta de casais e terapeuta sexual. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, clica aí no linkzinho que vai te levar para o primeiro vídeo onde eu fiz a apresentação. Hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi de pacientes, possíveis pacientes, de pessoas interessadas, principalmente mulheres, em saber sobre sexualidade, relacionamento sexual e sobre os grupos e terapias sexuais lá na clínica. Então vamos ver, ó. Eu tô olhando aqui quais foram as principais, tá? Separei algumas para falar para vocês. Uma pergunta bem comum é o que fazer para aumentar a libido, né? Todo mundo quer saber como fazer para esquentar o relacionamento e ter mais libido, o que fazer com a baixa de libido. Gente, primeiro a gente precisa identificar por que essa libido anda baixo, né? Ainda tão baixa. Tem uma questão física, fisiológica por trás, tem uma dificuldade com relação a tabus, a gente já falou aqui em outros vídeos sobre tabus, medos, sobre tudo que a gente escutou numa educação rígida, que tem a ver com a educação religiosa também. A gente precisa entender o que é que acontece que impede essa libido de subir. É o uso da pílula anticoncepcional, efeito colateral de algum tipo de medicação? Então o terapeuta precisa avaliar o que está acontecendo para essa libido estar baixa, e aí a gente vai trabalhar com várias ferramentas para minimizar isso e proporcionar um aumento dessa libido, tá? Não é difícil, mas a gente precisa investigar. Uma outra pergunta é por que os homens parecem não entender a importância das preliminares? Essa é uma pergunta boa, né? Na verdade, porque para eles as preliminares não são tão importantes. A gente já falou disso em outros vídeos, lá no meu Instagram também vocês vão encontrar vídeos com relação à resposta sexual humana e vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Os homens pensam em sexo com mais frequência que as mulheres, têm o órgão genital exposto, tá do lado de fora, então eles manipulam quando vão no banheiro, manipulam para colocar roupa, para tirar. É muito mais fácil para eles manter a fase da excitação e do desejo em alta. A gente não, né? As mulheres pensam pouco em sexo, não manipulam sua área genital, algumas nem sabem onde está o seu clitóris, e se você não sabe, procura aí nos vídeos que tem conteúdo sobre isso também. Então é por isso que os homens precisam muito menos de preliminares, alguns nem precisam. Eu costumo dizer que o homem é o micro-ondas, apertou, ligou. Quem precisa de aquecer, cortar a lenha, acender o forno e preparar é a mulher, que é o forno a lenha, né? O grupo de terapia sexual traz benefícios desde o início ou somente após o tempo programado para o grupo durar? Essa é uma boa pergunta, gente. Aqui na minha clínica, né, eu ia falar lá, aqui na minha clínica a gente trabalha com grupos que giram em torno de um cronograma de 4 a 5 meses de encontros semanais, tá? Os resultados começam a aparecer desde o início. Não é preciso esperar terminar os encontros para o resultado aparecer. Nossa, Márcia, como isso? Por que os resultados já aparecem? Porque, gente, falar de sexo, entender como o seu corpo funciona, como funciona a sexualidade feminina, qual é a etapa do ciclo de resposta sexual que eu tô com dificuldade, o que eu posso fazer para melhorar, tudo isso já movimenta a sua vida sexual. Então, não precisa esperar o tempo todo do grupo, não. Você vai começar a ver resultado muito rapidinho. Aliás, os parceiras também vão curtir os resultados, tá? Como eliminar o conceito de que sexo é proibido, que é errado? Olha lá, gente, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Como eliminar? Não sei se a gente consegue eliminar algo. A gente vai precisar repensar esse conceito e entender por que está dito como errado, por que feio, sujo. Então a gente vai voltar lá na coisa da educação, dos tabus, de toda a crença religiosa ou não que foi passada para a gente construiu como verdade, né? Então eu acho que o primeiro passo é desconstruir isso e construir o sexo de uma outra forma, que também não envolve em vulgaridade, libertinagem, nada disso. A gente só vai ajustar. Qual a importância de conhecer o próprio corpo no processo de terapia sexual? Fundamental, gente, é fundamental. Mas esse é um movimento que a gente vai fazer juntas, né? Ninguém tira a roupa nos encontros do grupo, ninguém precisa fazer isso em grupo. Eu vou passando os conceitos, toda a parte teórica e toda a orientação de como que a mulher vai fazer isso sozinha, em casa, no espaço dela. Ela precisa conhecer o próprio corpo para entender o que acontece com ele.
Vamos ver o que mais. Nossa, tem um monte de pergunta. Qual a diferença entre orgasmo e ejaculação? Ah, tem vídeo sobre isso em algum lugar também, no YouTube ou no Instagram, gente. Já me perdi onde ele está, mas tem vídeo sobre isso. O orgasmo é o pico máximo de prazer. Então é quando o homem ou a mulher chega naquele pico daquela relação e tem todas aquelas contrações involuntárias, aquele choquinho elétrico que parece que está correndo pela corrente sanguínea, né? Eu brinco que o orgasmo é aquela hora de virar os olhinhos, de fazer barulho, de se contrair de uma forma diferente. A ejaculação é prazerosa para o homem, mas é a eliminação do esperma, do sêmen. E é isso, ele pode ou não ter um orgasmo junto. Na maior parte das vezes, quando tem um orgasmo, o homem ejacula, mas nem sempre que ele ejacula ele tem um orgasmo. E quando eu falo isso, os homens já falam, ah, não sabe de nada, né? Então eu desafio sempre eles a pensar. Pensa, se toda vez que você ejaculou, você virou os olhinhos, teve aquela reação toda super gostosa de pico de prazer, né? Quantas terminações tem o clitóris e o pênis? Olha que legal essa pergunta. Para começar, é legal, porque se a pessoa perguntou, ela já sabe que tem diferença aí, né? Gente, um pênis tem 4.000 terminações nervosas. Agora sentem para ouvir quantas terminações nervosas tem um clitóris. 8.000. Ele tem o dobro de terminações nervosas que tem um pênis. Então, se o pênis dá todo aquele prazer para o homem, imagina o que um clitóris bem estimulado é capaz de proporcionar para as mulheres. Só precisa saber onde ele está e como estimular, né? O que mais? Vamos ver se tem mais. Como pode ser um jeito legal de pedir um namorado ou um crush para colocar a camisinha na hora H? Olha que legal, gente. Eu sempre falo que a questão da sexualidade e a relação sexual tem que ser conversada entre os parceiros, né? O diálogo é o melhor caminho. Então eu diria para conversar isso antes, né? Antes até de rolar a hora H, como a pessoa coloca aqui na pergunta, é colocar como que você pensa em se proteger de uma gravidez ou de uma possível IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Eu só vou querer sexo se for com preservativo. E para você, como é? Então é o conversar sobre, tá? E na hora H, tenha uma camisinha na mão, não fique dependendo da outra parte. Ah, eu não vou levar, ele que tem que se preocupar. Já foi-se o tempo em que a gente deixava isso para responsabilidade dos homens só, né? Leve uma, use de forma criativa se você não teve como ou condições, né, de dialogar sobre o assunto. Uma outra pergunta, como podemos introduzir o uso dos brinquedinhos com um novo parceiro? Olha que interessante essa, porque se fosse com os antigos, com um parceiro antigo ou um parceiro que já está com você há bastante tempo, eu ia voltar na tecla do diálogo. Diálogo, converse sobre, né? E aqui a pessoa já está falando do brinquedinho com um novo parceiro. Então, você não tem muito o que introduzir, é chegar na relação com o brinquedinho, né? Seja com o gel, seja com o bullet, com o vibrador, com o anel peniano, é do tipo, olha o que eu trouxe pra gente hoje. É muito mais fácil, você quer saber, introduzir isso numa relação nova, que você chegue empoderada do uso disso, como se fosse a coisa mais normal da sua vida, do que você levar para um relacionamento antigo, que às vezes tem o medo de, ai, o que meu marido vai pensar, o que ele vai achar, o que ela vai achar, né? Como você acha que será o comportamento da paquera logo após o isolamento do Covid? Essa eu também quero esperar para ver, não sei, gente. O virtual já estava acontecendo aí de uma forma bem intensa, né? Os aplicativos de namoro, os sites. Então, não é novidade as pessoas se conhecerem por aplicativos ou pelas redes sociais. Agora, após o isolamento, não sei, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que aconteceu, né? Se as pessoas vão ter dificuldade no contato social, algumas delas nem tem a ver com relação amorosa, não, com relacionamento, paquera, mas elas já reclamam da dificuldade que elas entendem que vão ter para voltar para a vida social. Até por uma questão de preguiça mesmo, né? Para interagir de uma forma física. Então, não sei, essa é uma pergunta que eu não sei, vamos ter que esperar para ver. Tem que ter um parceiro para participar dos grupos de terapia sexual? Não tem que ter um parceiro, gente. Se tiver um parceiro, legal, é interessante que você vai fazer descobertas e vai dividir com essa parceria. Se não tiver um parceiro, bora vir participar e conhecer sobre o funcionamento do seu corpo, do seu prazer. É a mulher que tem que se responsabilizar pelo prazer dela e pelo orgasmo dela, não é o homem. Nenhum homem pode ser responsável pelo seu prazer.
tá? Tem que ser você. Ah, mas eu tenho uma parceira mulher. Você se responsabiliza pelo seu prazer e ela se responsabiliza pelo prazer dela, e aí conversando vocês vão chegar num acordo, né? E vai ser bem legal. Vou ter que contar para todo mundo qual é o meu problema? Ah, essa é uma pergunta interessante. É que a pessoa quer saber com relação ao grupo, gente. Eu sempre falo, não. Você não precisa contar para todo mundo qual é o seu problema, mas vai chegar uma hora, em determinada sessão, que você vai querer contar para todo mundo qual é o seu problema. Até porque você vai ouvir outras mulheres falando de queixas muito parecidas com a sua. Então, naturalmente aparece, ah, eu também tenho isso, né? Como que funciona o sigilo num grupo de terapia sexual? A gente combina desde o primeiro encontro que nada vai ser gravado, nenhuma sessão, nem eu gravo, agora em tempos de pandemia a gente faz o grupo de forma virtual, não gravo as sessões, tá? Ninguém vai fazer contatos por Facebook, Instagram, nenhum tipo de rede social e nem WhatsApp, enquanto estiver no processo terapêutico. A gente vai criar um grupo só lá no final do processo, se aquele grupo deu liga. E normalmente dá uma super liga, a gente cria o grupo nos aplicativos aí de bate-papo, de conversa, para seguir trocando experiências, informações, links, etc. Mas é tudo muito combinado. Márcia, você pode garantir que a fulana não vai falar nada da ciclana? Eu até queria, eu posso garantir o sigilo da minha parte, eu não posso garantir da parte dos outros. A gente conta com bom senso. Até hoje, nós estamos indo aí pro 6º, 7º grupo, nunca tive problema com relação a isso, tá? A gente só fala ou tem que fazer alguma coisa? A gente fala, a gente ri, a gente chora, a gente escreve, a gente desenha, a gente assiste vídeo, a gente faz muita coisa. A gente não tira roupa, não põe a mão em ninguém, não mostra parte nenhuma do corpo que não queira mostrar, não precisa de nada disso, tá, gente? Não tem nenhuma vivência corporal. Quando e por que eu deveria pensar em participar de um grupo de terapia sexual? Se você quer saber um pouquinho mais sobre sexualidade, sobre como o corpo feminino e o corpo masculino funcionam, como melhorar a sua relação conjugal, como melhorar a vida sexual no seu relacionamento de médio e longo prazo, como partir para uma vida sexual mais saudável, bora conhecer o grupo e conversar que você vai gostar bastante. Gente, quanta coisa do grupo. Na terapia sexual, eu preciso obrigatoriamente falar na frente das outras pessoas? Não necessariamente, mas é tudo tão natural que quando a gente pisca, tá todo mundo conversando. Depois dos encontros, temos alguma tarefa ou lição de casa? Sim, sempre. Seja de reflexão, de escrita, de desenho, de atividade no banho para prestar atenção no seu corpo. Tem várias e várias ferramentas, tá? Para quem tem dor na relação, para quem tem dificuldade com penetração. Tem os exercícios, tem a participação de profissionais da área da fisioterapia, por exemplo, tá? Que são parceiros que vão agregar. São tratados casos diversos ou os grupos são formados de acordo com as queixas ou questões? Essa é a última aqui. Não, gente, são tratados casos diversos. Então tem lá no grupo de terapia sexual feminino diversas queixas. Vai desde uma baixa de desejo, às vezes não é nem uma baixa tão baixa assim, é mais uma preguiça, falta de conhecimento. Ah, cheguei na menopausa, tô sem lubrificação, sem libido nenhuma, até a dor, a dificuldade de penetração, há anos de sofrimento numa relação amorosa e sexual porque não consegue ter o sexo com penetração. Então, assim, as queixas são inúmeras e isso que é legal no grupo, porque a troca de experiências fica muito, muito rica, tá bom? Acho que é isso. Se você tem mais alguma dúvida, me mande aqui nos comentários, me mande no privado, no Instagram, no WhatsApp. Sinal de fumaça que se eu receber, eu respondo para você, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, de todo esse conteúdo, já sabe. Comente, curte, compartilhe e acione o sininho aí depois de se inscrever para ficar sabendo dos novos vídeos e do novo conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Caraca, Camila! Quanto tempo ficou esse? Depois você corta, hein?